Sou a Coronel Nelly Sharp, de 38 anos, e meu mundo é definido pelo rugido estrondoso de 4 motores turbofan. Hoje, esse rugido é um grito furioso enquanto meu C-17 Globemaster terceira luta contra um vento cruzado violento que corta as planícies do norte da Califórnia. Abaixo de mim, a base aérea de Travis parece uma grade precisa de ordem e controle, um mundo pelo qual sou responsável. Mantendo a altitude estável, Coronel. Cisalhamento do vento a 30 nós, uma voz calma crepita em meus fones de ouvido. Entendido, respondo, minha voz firme, cortando o ruído. Minhas mãos, cobertas por luvas verdes de Nomex, se movem com um instinto aprimorado ao longo de milhares de horas de voo. Eu empurro o manche, uma correção sutil que soa como um sussurro para um gigante de aço e arame de 200 toneladas. No solo, sinto os olhos da minha tripulação na aeronave que se aproxima. Eles não estão apenas observando um avião pousar, estão observando seu comandante. A confiança deles é um peso tangível, uma responsabilidade que carrego na medula dos meus ossos. Aqui, minha palavra é lei, não por ego, mas porque vidas dependem dela. Com um ajuste final e decisivo, eu a derrubo. O baque do trem de pouso batendo na pista é o ponto final de um comando executado com perfeição. O gigante geme, se acomoda e obedece. Ao sair da cabine para a pista, o sol da Califórnia aquece meu rosto. Estou no meu elemento. Pequeno em estatura, mas aqui, cercado pelo poder tangível e pela disciplina da Força Aérea dos Estados Unidos, sinto-me com 3 metros de altura. Essa sensação se evapora no momento em que entro em meu escritório estéril e silencioso. A luz piscante na minha mesa sinaliza um novo e-mail. Meus olhos percorrem a linha central, e um medo frio e familiar invade meu estômago, gelando-me mais do que qualquer vento de altitude. O nome diz: Sterling Vance, meu irmão. As paredes do meu escritório, adornadas com condecorações e mapas de voo, de repente parecem uma fachada frágil. A armadura que uso todos os dias, o uniforme, a patente, a autoridade inabalável, não pode me proteger das feridas infligidas pela minha própria família. O nome na tela me lança de volta no tempo, de volta a uma ferida que nunca cicatrizou de verdade. A lembrança é nítida, reproduzida à luz dourada e amanteigada de um banquete de ação de graças. O cenário é a opulenta mansão do meu irmão em Greenwich, Connecticut, um lugar tão vasto e silencioso que mais parece um museu do que um lar. O ar está carregado com o aroma de peru assado, recheio de sálvia e o leve perfume adocicado do Chanel número 5 da minha mãe. Uma longa mesa de mogno brilha sob a luz de um lustre de cristal, posta com talheres tão pesados que parecem cerimoniais. À cabeceira da mesa está Sterling, o rei em seu castelo, resplandecente em um terno Tom Ford personalizado, um relógio Patek Philippe brilhando em seu pulso enquanto ele ergue um copo com um líquido âmbar, Macallan 25, sem dúvida. Seus olhos, do mesmo azul que os meus, porém mais frios, pousam em mim. Estou à paisana, mas não importa, para ele, estou sempre de uniforme. Um sorriso irônico brinca em seus lábios. Um brinde, anuncia, com a voz transbordando de um divertimento condescendente. Ele gesticula com o copo em minha direção. A nossa pequena coronel de brinquedo, que ainda brinca com seus caminhões voadores subsidiados pelo governo. As palavras pairam no ar, um golpe deliberado. Ele continua, com a voz retumbante, é um hobby maravilhoso. Todos nós deveríamos ter a mesma sorte de ter os contribuintes financiando nossas paixões. Sua risada ecoa pela sala cavernosa, um som agudo e cruel. Alguns de seus colegas de trabalho riem educadamente. Sinto meu rosto corar, uma onda quente de vergonha e raiva. Meu olhar se volta para minha mãe, um apelo silencioso por um aliado. Ela não oferece nenhum. Ela apenas fica sentada ali, com um sorriso forçado e apaziguador no rosto, seus olhos se recusando a encontrar os meus. Agora, Sterling, não provoque sua irmã, diz ela, mas seu tom é leve, uma indulgência admirada por seu filho brilhante, uma rendição completa e absoluta. Um nó se forma na minha garganta, duro e doloroso. Naquele momento, não sou uma coronel da Força Aérea dos Estados Unidos. Não sou uma mulher que comanda um esquadrão e é responsável por centenas de vidas.
Nesta mesa, cercada pela minha própria família, sou invisível. Sou uma decoração. Uma batida forte na porta do meu escritório estilhaça a lembrança, me puxando de volta ao presente. Pisco, o branco estéril das paredes do meu escritório contrasta fortemente com o dourado quente e sufocante da lembrança. Levanto-me e caminho até a janela, minhas botas silenciosas no chão de linóleo. Lá fora, os C-17S pousam na linha de voo, suas fuselagens cinzentas estoicas e poderosas sob o sol poente. Eles são meus gigantes de aço, meus parceiros silenciosos. Este é o meu mundo, um mundo de procedimentos, de física, de consequências. Um mundo onde a disciplina não é uma sugestão, mas a própria estrutura que nos mantém vivos. É um mundo que o dinheiro de Sterling não pode comprar e sua influência não pode dobrar. Um novo sentimento começa a se cristalizar dentro de mim, frio, duro e claro. Desta vez será diferente. Não vou engolir o veneno dele e chamar isso de dever familiar. Não vou deixar a cumplicidade silenciosa da minha mãe me tornar impotente. Ele está vindo para cá, saindo do seu mundo de terno sob medida e lucros abstratos para o meu santuário de trajes de voo e realidade concreta. Aqui, eu escrevo as regras. Aqui, minha autoridade é real. Penso no meu pai, um coronel condecorado do exército, o único que realmente me entendeu. Ele viu o fogo em mim, não o gênero. Sterling transformou seu funeral em um evento de networking, reduzindo sua vida de serviço a uma nota de rodapé em um elogio empresarial. Um voto frio e silencioso se forma em minha mente, não aqui, Sterling. Você não fará isso aqui. Você não transformará o legado do meu pai e o meu em uma piada. Não na minha casa. A lembrança do meu pai, aquela a qual eu me apegava no escritório, era uma espada de 2 gumes. Era minha âncora, mas também a chave que destrancava uma biblioteca de sofrimento. A piada na mesa de ação de graças não foi um incidente isolado. Foi a última anotação em um longo e meticulosamente mantido livro de desrespeito. Meu irmão Sterling vinha mapeando minha insignificância há anos, e cada anotação era uma nova camada de tecido cicatricial sobre meu coração. Minha mente vagueia para um Natal de alguns anos atrás. O ar na mansão em Connecticut estava denso, não com a alegria do feriado, mas com uma tensão sufocante. Sterling estava a todo vapor naquela noite. Ele comparou meu C-17 a um caminhão de entregas da Amazon, só que com um consumo de combustível muito pior, e refletiu em voz alta sobre se minha aposentadoria seria suficiente para pagar uma assinatura do seu clube de golfe. Eu havia desenvolvido uma tolerância às suas provocações verbais ao longo dos anos, uma espécie de calo emocional, mas o último e mais cortante insulto daquela noite não veio dele. Veio de sua filha, minha sobrinha Tori. Ela tinha 16 anos, uma criança imensamente privilegiada, que encarava minha vida de serviço como se fosse um ritual primitivo e desconcertante. Enquanto eu estava sentado em silêncio no sofá de veludo, tentando me fazer o menor possível, vi o brilho revelador do seu smartphone. Ela estava contendo uma risadinha, seus polegares voando pela tela. Então ela virou o telefone para mim. Na tela, havia uma versão distorcida e caricatural do meu rosto, criada por um filtro ridículo do TikTok. Minha expressão séria se transformou em um sorriso bobo, minha cabeça balançando ridiculamente enquanto uma marcha militar barata e sintetizada tocava. Do outro lado do vídeo, em letras rosa em negrito, estava a legenda: minha tia brincando de guerra enquanto meu pai comanda o mundo de verdade. Sterling caiu na gargalhada, um som estrondoso e triunfante que encheu a sala inteira, um som de validação, de vitória. Essa é a minha garota, ele cantou. Olhei para minha mãe, minha última linha de defesa. Ela apenas balançou a cabeça, um sorriso fraco e cansado no rosto. Ah, Tori, ela murmurou, as palavras sem peso, sem repreensão. Era o som da rendição. Tive que me desculpar, saindo para o ar gélido do jardim bem cuidado, o frio cortante uma distração bem-vinda para o fogo da humilhação queimando em meu peito. Eu ofegava por ar, cada respiração uma nuvem branca na escuridão congelante, tentando impedir que as lágrimas se formassem. Mas mesmo essa lembrança empalidece em comparação com aquela que realmente me quebrou, aquela que mantenho trancada no cofre mais profundo da minha mente.
Cemitério Nacional de Arlington, um dia frio e cinzento de novembro. As fileiras intermináveis e silenciosas de lápides brancas estavam em posição de sentido perfeito, um exército silencioso guardando a alma da nação. Eu permaneci ereto, o tecido engomado do meu uniforme da Força Aérea uma armadura pobre contra a dor que me dilacerava. Estávamos enterrando meu pai. Estávamos enterrando um herói. Sterling, é claro, estava fazendo o elogio fúnebre. Ele estava no púlpito, não como um filho em luto, mas como um CEO apresentando um relatório trimestral. Ele falou da tenacidade e da determinação do pai, mas enquadrou tudo na linguagem do sucesso corporativo. Então veio a frase que quebrou o silêncio sagrado: meu pai entendia de resultados, não de processos, disse Sterling, seus olhos encontrando os meus na pequena multidão. Ele sabia que o único legado real é o resultado que você deixa no balanço da vida. Senti o sangue sumir do meu rosto. Ele estava transformando nosso pai, um homem que sangrou por seu país, em um estudo de caso empresarial. Ele estava profanando sua memória em solo sagrado. A cerimônia terminou. As rajadas de rifle ecoaram e se dissiparam. Um guarda de honra do exército, o braço do meu pai, dobrou meticulosamente a bandeira americana. O sargento, com o rosto uma máscara de dever solene, me entregou o triângulo de estrelas e listras firmemente dobrado. Foi o último agradecimento da nação, uma responsabilidade sagrada passada para minhas mãos. Ao aceitá-lo, com as mãos trêmulas, olhei para Sterling. Ele não estava olhando para a bandeira. Estava olhando para mim, e em seu rosto havia o sorriso mais tênue e desdenhoso. Ele a havia roubado. Ele havia roubado meu último momento sagrado com meu pai e reduzido sua vida de honra a um número. Naquela noite, de volta à casa, tentei romper a barreira da negação. O ar estava pesado com o perfume fúnebre dos lírios. Minha mãe reorganizava mecanicamente os buquês de condolências, de costas para mim. Mãe, comecei, com a voz tensa, você ouviu o que ele disse no funeral? Ele insultou o papai. Ela não se virou. Suas mãos continuavam mexendo numa fita branca. Nelly, por favor, suspirou. Sterling é apenas prático. Ele tem todos os negócios da família nas costas agora. Você não deveria ser tão sensível. Não seja tão sensível. As palavras foram uma facada final e certeira no coração. Elas não apenas desculpavam o comportamento monstruoso de Sterling, elas invalidavam minha dor. Elas me diziam que minha dor era o problema, que meu amor por meu pai, minha reverência por sua vida de serviço, era uma falha. Imagino quantos de vocês que estão aqui ouvindo já tiveram o mundo inteiro, a dor mais profunda, descartados com essas mesmas palavras. Fiquei ali, naquele quarto silencioso e florido, e finalmente entendi. O livro que uma amiga me deu, de Brené Brown ousando muito, estava sem ser lido na minha mesa de cabeceira na Califórnia. Eu não estava pronto para ser vulnerável. Estava ocupado demais sobrevivendo nesta família, nesta guerra, para o meu próprio valor. Eu estava total e completamente sozinho. E meu pai, a única pessoa que me viu, se foi. Eu era o único guardião de seu legado agora, um legado que minha própria família estava determinada a apagar. Ser o único guardião do legado do meu pai significava trilhar um caminho solitário. Era um caminho pavimentado não com os paralelepípedos da riqueza que meu irmão tanto admirava, mas com o cascalho áspero e irregular da responsabilidade. Sterling via minha carreira como um hobby, uma aventura financiada pelo Estado. Ele não tinha noção do peso que eu carregava, um peso que parecia mais pesado em 2005, sob o céu cinzento e cheio de destroços de Nova Orleans. A lembrança volta, não num piscar de olhos, mas como uma exaustão lenta e crescente. É a dor fantasma nos meus ossos de voar 18 horas por dia, meu corpo zumbindo com a vibração incessante dos motores do C-17. O céu sobre a Louisiana não era do azul brilhante da Califórnia. Era de um cinza doentio e machucado, um crepúsculo permanente sobre uma cidade se afogando em sua própria tristeza. Minha aeronave não transportava paletes de carga ou um vez. Transportava pessoas desesperadas, encharcadas, com o mesmo olhar vazio e distante.
O compartimento de carga, normalmente com cheiro de combustível de jato e metal, estava impregnado com o cheiro de roupas úmidas, água parada e um medo primitivo e sufocante. Pousamos em pistas improvisadas, liberadas apenas o suficiente para um gigante como o Globemaster pousar e decolar novamente. Não houve verificações pré-voo tranquilas, nem café na sala de descanso. Era uma corrida frenética contra o tempo, contra a infecção, contra o desespero. Cada decolagem era uma vitória, um pequeno bolsão de humanidade resgatado do inferno. Esta não era a ideia de Sterling de um jogo de guerra. Era uma guerra contra o caos, e cada segundo importava. Era o fardo do serviço, um conceito tão estranho ao meu irmão quanto à humildade. Certa noite, o fardo tornou-se quase insuportável. Em um voo tardio saindo do aeroporto Louis Armstrong, uma escuridão silenciosa havia caído sobre o compartimento de carga. Estávamos realizando uma evacuação médica, a cabine cheia de maçãs. Entre elas estava uma senhora idosa, cujo rosto era um mapa de uma vida longa e difícil. Tínhamos feito tudo conforme as regras, os médicos trabalhando incansavelmente, mas ela estava frágil demais. Ela se foi silenciosamente no meio do voo, uma rendição silenciosa à exaustão e à tristeza. Senti isso no momento em que ela se foi. O ar no avião pareceu mudar, ficar mais pesado. Uma vida havia sido extinta sob meu comando, sob minha supervisão. O peso daquela morte única e silenciosa me oprimia, mais pesado do que toda a minha aeronave. Mais tarde naquela noite, encolhida em uma barraca temporária em algum pedaço esquecido de concreto, com o zumbido dos geradores como uma companhia constante, tentei transpor o abismo entre meu mundo e o de Sterling. Abri meu laptop e comecei a escrever um e-mail para ele. Meus dedos voavam pelo teclado, uma tentativa desesperada de explicar. Escrevi sobre o olhar nos olhos daquela velha senhora antes de se fecharem pela última vez. Escrevi sobre o desamparo esmagador de segurar uma vida em suas mãos e senti-la escapar por entre os dedos. Escrevi sobre o silêncio profundo e aterrorizante em uma cabine cheia de pessoas depois que uma delas se vai para sempre. Escrevi e escrevi, despejando a angústia e o cansaço. Então parei. Meu dedo pairou sobre o botão de enviar. Qual era o sentido? Como um homem que mede a vida pelos preços das ações e pelos lucros trimestrais poderia entender uma perda sem valor monetário? Como ele poderia compreender uma moeda de sacrifício e dever? Apaguei o rascunho inteiro, até a última palavra dolorosa. Pouco antes de fechar meu laptop, verifiquei minha caixa de entrada. Havia uma nova mensagem. Era dele, uma nota curta e triunfante, vangloriando-se de um lucrativo contrato de logística que a Avance Global acabará de fechar, capitalizando em cima do próprio caos que estava engolindo a costa do Golfo. Ele viu um desastre, e seu primeiro pensamento foi o lucro. Eu vi um desastre, e meu único pensamento foi nas pessoas. Não éramos apenas diferentes. Éramos de espécies diferentes. De volta ao meu escritório em Travis, a lembrança do Katrina esclarece algo. Sterling zomba do meu mundo de regras e regulamentos. Ele os vê como um absurdo burocrático, obstáculos a serem contornados ou quebrados. Mas, no caos absoluto de Nova Orleans, essas mesmas regras eram a única coisa que me mantinha sã. As listas de verificação, os procedimentos, a cadeia de comando, não eram uma gaiola. Eram uma estrutura de aço. Era um esqueleto que mantinha nosso mundo unido quando todo o resto estava desmoronando. Eram a diferença entre uma missão de resgate e uma multidão em pânico. Sterling via as regras como uma fraqueza. Eu sabia que elas eram a fonte da minha força. Naquele momento de clareza, uma nova resolução se apodera de mim. Lembro-me de uma citação do general Norman Schwarzkopf que ouvi certa vez sobre como a verdadeira liderança é uma responsabilidade profunda. Sento-me à minha mesa, com as costas retas, o cansaço substituído por um foco frio e aguçado. Abro os regulamentos do Departamento de Defesa no meu computador, especificamente as diretrizes relativas ao transporte de VIPs civis em aeronaves militares. Meus olhos percorrem o texto denso linha por linha, parágrafo por parágrafo. Leio sobre protocolos de segurança, verificações de antecedentes e requisitos de conduta.
Absorvo cada palavra, cada subseção. Um plano começa a se formar, não por raiva, mas por uma compreensão profunda e ressonante do meu próprio poder. Sterling pensava que meu mundo era um jogo. Ótimo! Se ele quisesse jogar no meu campo, estava prestes a aprender que meu jogo tem regras e que não há exceções. O peso da minha decisão de impor regulamentos militares ao meu próprio irmão pesou profundamente em mim. Não se tratava apenas de vencer uma discussão. Tratava-se de defender o meu mundo. E no meu mundo, uma comandante não é nada sem a sua equipa. Na manhã seguinte, convoquei uma reunião não agendada. As 2 pessoas que entraram no meu escritório eram a base do meu comando. O sargento-chefe Marcos Rico Alvarez era um aviador mexicano-americano experiente, cujo comportamento calmo mascarava uma lealdade feroz. Ele estava na Força Aérea há mais tempo do que eu tinha nascido e já tinha visto de tudo. Ao lado dele estava a sargento Evelyn Evey Shen, uma engenheira de voo brilhante e perspicaz, de ascendência asiática. Jovem o suficiente para ser minha filha, mas com a sabedoria de uma alma velha. Elas eram as minhas mãos direita e esquerda. Mantive meu briefing curto e isento de emoção. Não contei a eles sobre os anos de zombaria ou elogio profanado. Não precisava. Simplesmente declarei os fatos. Temos um VIP civil chegando para um voo de familiarização, eu disse, com a voz firme e profissional. O nome dele é Sterling Vance. Ele é um proeminente CEO de logística. Fiz uma pausa, deixando o nome pairar no ar por um momento. Espero que isso seja executado com 100% de adesão ao protocolo. Sem atalhos, sem tratamento especial, cada I pontuado, cada T riscado. Está claro? Rico, que serviu sob meu comando por 5 anos, me observou com olhos astutos. Ele podia ler a tensão em minha postura, ouvir a dureza em minha voz que normalmente não estava presente em um briefing de rotina. Ele viu além da patente do jargão e viu a mulher. Claramente claro, coronel, respondeu ele, com a voz baixa e firme. Vamos garantir que ninguém desrespeite nossa casa. Ele enfatizou a palavra casa apenas o suficiente para eu saber que ele entendia. Esta base, este esquadrão, não era apenas um local de trabalho. Era o nosso lar. Era o nosso santuário. Após a reunião, enquanto o Rico saía, Evey hesitou na porta. Coronel, perguntou ela, com a expressão séria. Permissão para falar livremente? Concedido, sargento. Ela deu um pequeno passo para trás, para dentro da sala. Senhora, li um pouco sobre a Vance Global ontem à noite. Toda a cultura corporativa deles é construída em torno do ROI, retorno sobre o investimento. Eles medem tudo. Ela respirou fundo, o olhar direto e firme. Eu só queria dizer que nosso ROI é medido em refugiados trazidos para a segurança. É medido em soldados que retornam para casa, para suas famílias. E você nunca pode deixar ninguém lhe dizer que essa métrica pode ser calculada em dólares e centavos. Suas palavras me atingiram como um copo d'água fresca no deserto. Pela primeira vez, alguém havia articulado o abismo entre o meu mundo e o de Sterling com uma clareza perfeita e impressionante. Alguém entendeu. Um sorriso sincero, o primeiro em dias, rompeu minha fachada cuidadosamente construída. Vi não apenas um subordinado, mas uma alma gêmea. Obrigado, Evey, eu disse, e as palavras soaram totalmente inadequadas. Isso significa mais do que você imagina. Naquela noite, Rico enviou uma mensagem, jantar, 1900, por minha conta. Encontrei-o com Evey em um restaurante americano clássico nos arredores da base em Fairfield. Era um lugar congelado no tempo, com cabines de vinil vermelho, um balcão com bordas cromadas e uma jukebox no canto tocando antigos sucessos do rock and roll. O ar cheirava a hambúrgueres fumegantes e café fresco. Era um mundo distante da opulência fria e silenciosa da mansão do meu irmão. Entramos em uma cabine, nós 3 em trajes civis. Por uma hora, não fomos uma coronel e seus sargentos. Éramos apenas Nel, Rico e Evey. Conversamos sobre tudo e nada. Rico nos mostrou orgulhosamente fotos do primeiro jogo de futebol da filha.
Evei se entusiasmou com um novo diagnóstico de aviônicos que estava desenvolvendo. Eles me perguntaram sobre meu antigo instrutor de voo, e compartilhamos histórias e rimos até doerem as costelas. Enquanto tomávamos nossos milkshakes de chocolate, senti um calor se espalhar pelo meu peito que não tinha nada a ver com o hambúrguer gorduroso e delicioso que eu acabara de inalar. Era o calor da aceitação, do pertencimento. Ali, naquele restaurante barulhento e despretensioso, eu não estava sendo avaliada nem julgada. Eu estava apenas sendo vista. Esta era uma família, não aquela em que você nasce, mas aquela que você constrói, aquela forjada em propósito compartilhado e respeito mútuo. O contraste era uma dor física. Minha família de sangue me ofereceu julgamento em um copo de cristal. Minha família escolhida me ofereceu lealdade em um jogo americano de papel. Quando nos levantamos para ir embora, Rico colocou a mão gentilmente em meu braço, sua expressão ficando séria novamente. Coronel, disse-ele baixinho, sua voz cheia de uma lealdade feroz e protetora, não importa o que aconteça amanhã, você não está sozinho nisso. Nós te apoiamos. Não era apenas uma promessa. Era um juramento, uma declaração de lealdade que nenhuma quantia do dinheiro de Sterling jamais poderia comprar. Era um escudo. Enquanto eu caminhava para a noite fria da Califórnia, eu me sentia mais forte e mais preparado do que em anos. Eles me apoiavam, e amanhã eu sabia que precisaria deles. No dia seguinte, a frágil paz do nosso jantar foi quebrada pelo som de motores se aproximando. Mas não era o rugido familiar e reconfortante de um C-17. Era o gemido agudo e arrogante de um jato particular. Sterling havia chegado. Da janela do meu escritório, observei seu Gulfstream G650 taxiar pela pista, um predador branco e elegante deslizando entre minha manada de gigantes cinzentos e utilitários. Parecia completamente deslocado, um símbolo de riqueza impaciente em um mundo definido pela força paciente. A rampa desceu e ele saiu, um verdadeiro imperador corporativo. Usava um terno escuro, impecavelmente cortado, e óculos de sol persol que escondiam seus olhos, mas não seu sorriso irônico. Atrás dele, seguiam dois assistentes, jovens de ternos iguais, segurando pastas como leais soldados de infantaria. Ele atravessou a pista, não como um convidado, mas como um novo proprietário realizando uma inspeção. Fez um aceno de cabeça desdenhoso e majestoso para o jovem aviador que o saudou, um gesto que mal reconheceu a existência do homem. Meu estômago se apertou. Rico, Evei e eu esperávamos no clube dos oficiais, um lugar de camaradagem e respeito. Sterling entrou, seu olhar percorrendo a sala, o balcão de madeira polida e as placas do esquadrão na parede. Ele não me ofereceu um aperto de mão. Simplesmente parou no meio da sala, tirando os óculos escuros. Bem, disse ele, com a voz ecoando apenas o suficiente para ser ouvida pelos poucos outros oficiais presentes, isso tudo é muito básico. Cortes no orçamento da defesa, presumo? O insulto acertou como um golpe físico, um veneno sutil liberado no ar. Não era direcionado apenas a mim. Era um manto de desprezo lançado sobre todo o meu mundo, sobre todos nele. Senti Rico enrijecer ao meu lado. Sterling caminhou até o bar e pediu uma Perrier com limão, depois se virou para nós, segurando o copo como um cetro. Começou a dar um sermão, com a voz suave e condescendente. Você tem uma operação impressionante aqui, Nelly, uma máquina bem lubrificada. Ele tomou um gole. Mas qual é o seu custo por hora de voo? Vocês ao menos monitoram os KPIs, indicadores-chave de desempenho? Ele então teve a audácia de lançar seu olhar condescendente para minha equipe. Vocês dois, disse ele, gesticulando vagamente para Rico e Evei com o copo, vocês são os implementadores. No meu mundo, se você não está gerando lucro, você é substituído. É matemática simples. O ar na sala ficou denso e parado. Minha própria raiva era uma onda quente e crescente em meu peito. Mas antes que eu pudesse falar, Evei deu um passo à frente, com as costas eretas como uma vara verde. Senhor, disse ela, com a voz respeitosa, mas firme, com todo o respeito, nosso retorno sobre o investimento é medido pelo número de vidas que salvamos. É um número difícil de encaixar em uma de suas planilhas.
Sterling ficou visivelmente surpreso, com a boca se contraindo. Ele não estava acostumado a ser desafiado, especialmente por alguém que considerava um mero funcionário. O silêncio foi quebrado pela voz baixa e firme de Rico. O Coronel Sharp é responsável por centenas de vidas humanas e bilhões de dólares em ativos nacionais, Sr. Vance, disse ele, com os olhos como granito. Isso não é gerência intermediária. Isso é comando. O golpe duplo do meu time deixou Sterling momentaneamente sem palavras. Seu rosto ficou vermelho de raiva, e ele se virou para mim, seu verdadeiro alvo. Você deixou seu funcionário falhar assim comigo, Nelly? Ele sibilou, a palavra funcionários cheio de veneno. Era isso. A onda da minha raiva atingiu o ápice. Lembrei-me das palavras do meu pai, um eco silencioso na minha mente: filho, você pode comprar o mundo, mas não pode comprar integridade. Encontrei o olhar furioso de Sterling, minha própria voz caindo para uma calma gélida. Eles são suboficiais da Força Aérea dos Estados Unidos, Sterling, e estão falando a verdade. Dei um passo deliberado à frente, diminuindo a distância entre nós. A dinâmica da sala mudou. Não era mais uma briga de família. Era um confronto. Você está em uma instalação militar federal, eu disse, cada palavra uma pedra cuidadosamente colocada. Você é um convidado e se comportará de acordo. Eu estava tão perto agora que pude ver o brilho de descrença em seus olhos. Ele estava perdendo o controle e não sabia como lidar com isso. Meu avião, minhas regras, declarei, as palavras não deixando espaço para negociação. Você seguirá todas as ordens minhas e do meu pessoal à risca. Sem exceções. Deixei o silêncio se estender, forçando-o a absorver todo o peso da minha ordem. Entendido? Na manhã seguinte, a pista estava fria e tensa. O C-17 aguardava, uma fera cinzenta e paciente, com os sistemas verificados e a tripulação pronta, a minha. Eles foram pontuais, focados e profissionais. Estávamos esperando apenas uma pessoa e sua comitiva. Chegaram 15 minutos atrasados. Não se apressaram. Caminharam pela pista como se estivessem caminhando por um parque numa tarde de domingo, cada um segurando uma grande xícara de café Starbucks. Não houve pedido de desculpas, nem mesmo um sinal de consciência de que haviam deixado uma tripulação militar inteira esperando. Sterling, sempre o showman, deu um tapa na enorme fuselagem do avião com a palma da mão. Tudo bem, Nelly, vamos começar o show. Tempo é dinheiro, sabia? Fiquei parada com a prancheta, a expressão indecifrável. Nem levantei os olhos. Você está atrasado, Sterling, e comida e bebida são proibidas na área restrita da linha de voo. Minha voz era monótona, uma simples declaração de fato. Ele soltou uma risada curta e latida. Ah, qual é? Não seja tão rígida, mana. É só café. Então, com um ar de suprema indiferença, ele pegou o smartphone. Virou-se de costas para mim e ergueu o telefone, preparando-se para uma selfie com a enorme cauda do C-17 atrás dele. Aquele único ato arrogante acendeu um pavio dentro de mim. A linha de voo é um ambiente perigoso e dinâmico. Usar um dispositivo eletrônico pessoal lá não é apenas contra as regras, é um flagrante desrespeito à segurança de cada pessoa presente. Rico Alvarez se moveu instantaneamente. Ele estava ao lado de Sterling em 3 passos largos, com a voz firme, mas controlada. Senhor, preciso que guarde o telefone, por favor. Esta é uma área restrita. Sterling fez um gesto de desdém, sem nem se dar ao trabalho de olhar para ele, com os olhos ainda na tela do celular enquanto tentava encontrar o ângulo perfeito. Só tirando uma foto rápida, sargento. Não se irrite. Foi isso. Foi a gota d'água. Todos os anos de insultos, de zombaria, de menosprezo pelo trabalho da minha vida, tudo isso se concentrou naquele momento de desrespeito público e perigoso. Caminhei em sua direção, minhas botas fazendo um som agudo e rítmico no concreto. O vento chicoteava o asfalto, mas minha voz o atravessou, fria, clara e alta o suficiente para toda a tripulação ouvir. Sterling Vance. Ele se virou lentamente,
o olhar presunçoso e satisfeito ainda estampado no rosto. Estou lhe dando uma ordem direta para guardar esse dispositivo eletrônico. Agora. Este é seu último aviso. Ele me encarou, com um brilho desafiador nos olhos. Ele viu sua irmãzinha, não um coronel. Ele viu uma dinâmica familiar a ser explorada, não um comandante a ser obedecido. Ele ergueu o queixo, um desafio deliberado e calculado diante do meu pessoal. Ou o que, Nel? Ele zombou. Você vai dar uma ordem ao seu irmão mais velho? Naquele instante, um princípio fundamental da escola de treinamento de oficiais brilhou em minha mente com a clareza de um raio. Um comandante deve estar disposto a tomar decisões difíceis, especialmente as impopulares. A hesitação é um luxo que não se pode permitir. E, num piscar de olhos, toda a hesitação desapareceu. Os anos em que engoli a raiva, em manter a paz, em ser assensível, tudo se dissipou, deixando para trás a certeza fria e dura do meu comando. Eu não era mais sua irmãzinha. Eu era o Coronel Sharp. Segurança, gritei, minha voz soando com uma autoridade que Sterling nunca ouvirá de mim antes. 2 aviadores uniformizados das forças de segurança, que estavam de prontidão, se posicionaram em posição de sentido e se aproximaram de mim num piscar de olhos. Não olhei para o rosto chocado de Sterling. Dirigi-me aos sargentos. Este indivíduo, Sr. Vance, recusou-se a cumprir uma ordem direta e cometeu uma grave violação de segurança em uma linha de voo ativa. Minha voz estava desprovida de qualquer emoção. Era a voz de comando. Vocês o escoltarão e seu grupo para fora da área restrita imediatamente. O voo VIP está cancelado. Um silêncio atordoante pairou sobre a linha de voo. O único som era o do vento. Os rostos da minha tripulação eram uma mistura de choque e respeito crescente. Sterling ficou paralisado, o queixo caído, o sorriso irônico apagado do rosto. Você não ousaria, gaguejou, a voz um sussurro incrédulo. Finalmente, voltei meus olhos para ele, meu olhar tão frio e implacável quanto aço polido, e disse as palavras que sei que muitos de vocês sonham em dizer àquela pessoa que os pressionou demais por tanto tempo. Eu simplesmente fiz, eu disse. Saia. No momento em que os sapatos caros de Sterling saíram da minha rota de voo, a tempestade desabou. Não foi uma tempestade de vento e chuva, mas de telefonemas e pressão política. Meu irmão, acostumado a conseguir o que queria, imediatamente usou sua influência como arma. O primeiro telefonema foi de um general de 2 estrelas do Pentágono, um homem que eu sabia que Sterling tinha em sua lista de doações políticas. Sua voz era suave, sugerindo que eu talvez tivesse exagerado e que um pedido de desculpas discreto resolveria tudo. Então veio um telefonema do assessor de um congressista, em tom mais exigente, falando em construir pontes com a comunidade empresarial. Ao meio-dia, alguns tabloides online sórdidos, do tipo que próspera com fofocas e indignação, já haviam publicado artigos com manchetes como Coronel que se deixa levar pelo poder castiga irmão magnata. Eu suportava tudo isso com uma calma que não sentia inteiramente. Para cada pessoa que ligava, eu repetia o mesmo mantra, com a voz firme e inabalável: houve uma violação grave do protocolo de segurança. Um relatório completo do incidente está sendo elaborado e será enviado à cadeia de comando apropriada. No olho do furacão que ele havia criado, eu era uma ilha de calma inquietante. Eu sabia que tinha agido corretamente. Sabia que minha carreira estava em jogo, mas minha integridade não estava à venda. Eu também sabia que simplesmente defender minhas ações não era suficiente. Um bom comandante não vence apenas batalhas defensivas. Ele planeja uma contraofensiva. Naquela tarde, chamei Evey Shen de volta ao meu escritório. Rico estava de guarda do lado de fora, garantindo que não fossemos incomodados. Evey, eu disse, em voz baixa e concentrada, preciso que você pegue a papelada de acesso de visitantes e autorização de segurança de Sterling Vance e toda a sua equipe, todos os formulários que eles preencheram. Vamos lá, coronel, disse ela, com os dedos já voando pelo teclado. Durante a hora seguinte, ficamos sentados em silêncio, o único som sendo o clique suave das teclas e o farfalhar do papel enquanto eu cruzava as referências dos arquivos digitais.
Analisamos os detalhes banais, nomes, datas de nascimento, números do seguro social. Era como procurar um único grão de areia em uma vasta praia. Meus olhos estavam começando a ficar turvos quando Evei de repente se enrijeceu. Espere um minuto, sussurrou ela, aproximando-se do monitor. Coronel, olhe isso. Ela apontou para um item no formulário de segurança de Sterling, o formulário padrão do governo SF-85, o questionário para cargos não sensíveis. Era um formulário obrigatório para qualquer hóspede civil que precisasse de acesso desacompanhado à base. Seção 7B, pergunta e, lida em voz alta, nos últimos 5 anos, você viajou para fora dos Estados Unidos? Na tela, no arquivo digital nítido, estava a resposta de Sterling. Ele havia marcado a caixa marcada não. Evei girou na cadeira, uma nova janela já aberta na tela. Ele marcou não, disse ela, com uma excitação sombria na voz. Mas fiz uma busca rápida esta manhã. 3 meses atrás, Sterling Vance foi o palestrante principal do Fórum Econômico Global em Dubai. Ela clicou, e minha tela se encheu de fotos em alta resolução de artigos de notícias. Lá estava Sterling, sorrindo em um palco, apertando a mão de um dignitário estrangeiro, com o horizonte reluzente de Dubai ao fundo. Não havia ambiguidade, nem margem para erro. Ele não tinha apenas esquecido uma viagem. Ele tinha mentido ativamente em um documento federal. Um crime. Encarei as duas telas lado a lado, a mentira e a verdade. Uma emoção lenta e fria, a que um caçador sente quando a presa entra na mira, percorreu-me. Meu coração batia forte, não de medo, mas de uma certeza gélida e estimulante. Era isso. Era a solução milagrosa. Não se tratava mais de um drama familiar confuso. Não se tratava dos meus sentimentos feridos ou do seu ego ferido. Tratava-se da lei. Sterling, em sua arrogância sem limites, acreditava que as regras, as regrinhas que governam o resto de nós, simplesmente não se aplicavam a ele. Ele achava que papelada era para gente pequena. O versículo bíblico favorito do meu pai ecoava em minha memória, uma frase que ele costumava citar com um sorriso irônico: a soberba precede a destruição, e a altivez do espírito, a queda. O orgulho de Sterling, sua convicção absoluta de sua própria intocabilidade, era seu calcanhar de Aquiles, e eu acabará de encontrar a flecha. Calmamente, instruí Evei a imprimir tudo, o formulário SF-85 com a declaração falsa, as notícias, as fotos em alta resolução. Peguei a pilha organizada de papéis, endireitei-os perfeitamente e coloquei-os em uma pasta de papel pardo imaculada. Olhei para Evei e depois para Rico, que acabará de voltar para dentro. Um entendimento silencioso se estabeleceu entre nós três. Obrigada a ambos, eu disse, com a voz firme. Eu cuido disso. Naquela noite, não dormi. Sentei-me à mesa da cozinha, a pasta à minha frente, uma única luminária lançando um feixe de luz sobre as evidências. Planejei meus próximos passos com a mesma precisão que usaria para planejar uma fuga através de território inimigo. A batalha não havia terminado. Estava apenas começando. Mas agora seria travada nos meus termos, com a arma que eu escolhesse. E minha arma era a verdade. Um último pensamento surgiu, uma pergunta silenciosa na quietude da noite. Aquilo não era mais legítima defesa. Era um ataque. Eu estava realmente preparado para fazer aquilo? Para destruir a ponte final com minha própria família? A pergunta que eu me fizera foi respondida na tarde seguinte. Sterling, enfurecido e incapaz de aceitar ser frustrado, decidiu intensificar a discussão. Ele não iria simplesmente lutar comigo por meios secretos, com telefonemas de amigos poderosos. Ele tentaria me executar em público. Convocou uma coletiva de imprensa. Não escolheu uma sala de reuniões estéril. Reservou o Grand Ballroom do Fairmont São Francisco, um hotel histórico no topo de Nob Hill, um lugar que transbordava o tipo de luxo e poder do velho mundo que ele tanto admirava. Convidou todos os principais veículos de notícias da Bay Area e além. Estava construindo seu próprio palco, um andaime dourado do qual pretendia enforcar publicamente minha carreira, ao mesmo tempo em que se colocava como a vítima e a mim como o vilão desequilibrado.
Eu sabia de cada detalhe porque a equipe de relações públicas dele garantiu que eu recebesse o comunicado à imprensa. Queriam que eu ficasse paralisado, sentado no meu escritório e assistisse à minha própria destruição em uma transmissão ao vivo. Eles me subestimaram. Assisti à transmissão de um laptop em um carro de passeio que me aguardava a apenas um quarteirão do hotel. Eu o vi subir ao palco, de pé em um pódio apoiado por uma dúzia de bandeiras americanas perfeitamente posicionadas, uma imagem cuidadosamente elaborada de patriotismo. Ele parecia sombrio, as sobrancelhas franzidas em fingida preocupação, a voz repleta de uma falsa e ressonante simpatia enquanto falava na floresta de microfones. É com o coração pesado que estou diante de vocês hoje, começou ele, com a voz suave como seda. Minha irmã, Coronel Nellie Sharp, é uma oficial condecorada, uma mulher que admiro profundamente. Ele fez uma pausa, deixando a mentira pairar no ar, um perfume venenoso. Mas, recentemente, ela abusou de seu considerável poder, aparentemente devido a um pequeno desentendimento familiar que deveria ter permanecido em segredo. Ele balançou a cabeça tristemente, uma performance magistral de um irmão em luto. Não estou aqui hoje por raiva, mas por preocupação, uma profunda e profunda preocupação com o julgamento dela, já que ela comanda ativos nacionais cruciais, uma preocupação de que seus sentimentos pessoais possam estar obscurecendo seus deveres profissionais. Ele era brilhante. Ele era venenoso. Ele estava tentando destruir minha carreira, minha reputação, minha vida inteira, tudo isso enquanto se envolvia na bandeira de um irmão amoroso e preocupado. Ele estava me retratando como uma mulher instável e emotiva, uma tática clássica e feia usada para desacreditar mulheres no poder desde o início dos tempos. Ele estava prestes a abrir a palavra para perguntas, para deixar que sua narrativa cuidadosamente construída se consolidasse na mente do público, quando as portas duplas nos fundos do salão se abriram. E eu entrei. Um silêncio repentino e absoluto tomou conta da sala. A multidão de repórteres, que antes se inclinava para a frente, canetas em punho e gravadores ligados, agora se unia como uma só. O clique rítmico e caótico das câmeras foi substituído por uma inspiração repentina e brusca, coletiva. Cada lente, cada olho, cada vestígio de atenção naquela sala cavernosa e ornamentada girou dele para mim. Vi o rosto de Sterling nos grandes monitores que ladeavam o palco. Observei seu queixo cair. O bronzeado confiante e saudável pareceu esvair-se de suas bochechas, deixando-o com uma palidez pálida e doentia. O patriarca preocupado, o capitão da indústria, desapareceu. Em seu lugar, estava um homem encarando um fantasma. Eu estava com meu uniforme de gala completo, o paletó azul escuro perfeitamente passado, a insígnia prateada brilhando nos meus ombros, minhas fitas de condecoração um bloco de cor sólido e organizado sobre o meu coração. Eu não era Nellie Sharp, a irmã mais nova. Eu era o Coronel Sharp da Força Aérea dos Estados Unidos, e não estava mais na defensiva. Caminhei pelo corredor central em um passo firme e sem pressa, meus sapatos sem fazer barulho no carpete grosso e felpudo. Passei pelas fileiras de repórteres atordoados, meu olhar fixo à frente, e subi os poucos degraus até o palco. Não olhei para o meu irmão. Não reconheci sua presença. Caminhei diretamente para o pódio, ficando ao lado dele como se ele não passasse de uma peça de mobiliário. Inclinei-me para os microfones. Boa tarde, disse eu, com a voz calma, clara e amplificada por toda a sala silenciosa e dourada. Meu nome é Coronel Nellie Sharp. Estou aqui para fornecer o contexto completo e necessário para os eventos de ontem na base aérea de Travis. Não levantei a voz. Não discuti nem acusei. Simplesmente assumi o controle do palco, da narrativa e da plateia. O voo VIP do Sr. Sterling Vance foi de fato cancelado por minha autoridade, continuei, meus olhos percorrendo os rostos dos jornalistas, encontrando seus olhares um por um. Foi cancelado por um motivo de segurança significativo e inegociável. Fiz uma pausa, deixando o peso daquelas palavras se aprofundar, criando um vácuo que eu estava prestes a preencher com a verdade. Especificamente, o Sr. Vance falsificou informações em seu pedido oficial de autorização de segurança do governo, o formulário padrão 85. Para aqueles que não sabem,
Fornecer intencionalmente informações falsas em tal documento é uma infração federal. Uma onda de murmúrios, de sussurros frenéticos, percorreu a sala. Vi repórteres começarem a digitar furiosamente em seus laptops, o som como uma chuva repentina. Fiz um leve aceno de cabeça em direção à lateral do palco. No momento certo, o sargento Evey Shen, também em uniforme impecável, avançou dos bastidores e, com algumas teclas digitadas em um laptop, deu vida às evidências. Nas duas telas grandes que antes mostravam o rosto preocupado de Sterling, uma nova imagem apareceu. Era uma digitalização em alta resolução do seu formulário SF-85, e nela, na seção 7B, a caixa ao lado da pergunta sobre viagens ao exterior estava clara e inegavelmente marcada .não. Então, a imagem na tela se dividiu. Ao lado do formulário condenatório, apareceu uma fotografia de uma conhecida publicação de negócios, Sterling, sorrindo largamente, apertando as mãos em um palco em Dubai, apenas 3 meses antes, com o icônico Burj Al Arab ao fundo. Um suspiro coletivo, agudo e audível, percorreu o salão. Era irrefutável. Era absoluto. Era o fim. Segurança nacional não é uma questão casual, concluí, com a voz afiada e limpa como uma lâmina, e a verdade não é um extra opcional para aqueles que se acreditam acima das regras. Agi de acordo com a lei e com o meu juramento de proteger os bens e o pessoal sob o meu comando. Olhei para o mar de rostos atordoados, depois virei ligeiramente a cabeça, finalmente me permitindo olhar para o meu irmão. Ele estava paralisado, uma estátua de ruína, seu império de mentiras desmoronando ao seu redor sob o brilho intenso e implacável das luzes da televisão. Alguma pergunta? Perguntei à sala. Não houve estouro de champanhe, nem em volta da vitória. Depois da coletiva de imprensa, senti uma exaustão profunda, até os ossos. Não era o cansaço satisfatório de um longo voo. Era a dor oca que surge depois de uma batalha, mesmo uma vitoriosa. A adrenalina se esvaiu, deixando um espaço silencioso e vazio em seu rastro. Eu havia vencido, mas o custo foi o rompimento final e irrevogável de um laço com minha própria família. A consequência foi imediata e espetacular. Os canais de notícias exibiram o clipe da minha apresentação em loop. As ações da Avance Global despencaram. O Departamento de Justiça anunciou uma investigação formal contra Sterling por fazer declarações falsas em um documento federal. O império que ele havia construído com arrogância e intimidação estava começando a ruir. Naquela noite, enquanto eu estava sentado no meu apartamento tranquilo, longe da base, recebi um e-mail dele. Minhas mãos estavam firmes quando o abri. Era uma mensagem longa e confusa, uma obra-prima de autopiedade manipuladora. Começava com as palavras: "Sinto muito". Mas o sentimento não durou. O parágrafo seguinte transferiu a culpa inteiramente para mim. "Sinto muito que você sentia a necessidade de levar as coisas tão longe", escreveu ele. Era um assunto privado que poderíamos ter tratado discretamente. Ao tornar isso um espetáculo público, você destruíram esta família. Você estraguei tudo. Li as palavras e, pela primeira vez, elas não me machucaram. A dor familiar da sua desaprovação, a dor da sua rejeição, tudo havia desaparecido. Tudo o que eu sentia era uma pena distante e clínica. Ele ainda não entendia. Nunca entenderia. Ele via a família como um escudo para se esconder, não um vínculo a ser honrado. Ele via minhas ações como um ataque a ele, não uma defesa da minha própria integridade e da honra do nosso pai. Não respondi. Não havia mais nada a dizer. Simplesmente criei uma nova pasta no meu cliente de e-mail, chamei-a de evidências e arrastei a mensagem dele para dentro dela. Então fechei meu laptop. Um limite havia sido traçado, não com raiva, mas com uma calma e clareza final. Na minha sala de estar, em uma pequena prateleira de madeira polida, está a bandeira americana do funeral do meu pai, dobrada em seu triângulo perfeito e apertado. Aproximei-me e passei os dedos sobre o linho impecável, as estrelas bordadas duras sob meu toque. Este era o seu legado, não o resultado final de que Sterling falava, mas um compromisso silencioso e inabalável com a honra e a verdade. Eu o havia defendido e, ao fazê-lo, finalmente o havia reivindicado como meu.
Minha vitória, no entanto, parecia incompleta enquanto eu ainda estivesse presa aos fantasmas do passado. Fui até minha mesa e peguei um diário velho e desgastado. Dentro dele estava a carta que eu havia escrito para Sterling tantos anos antes, de uma tenda empoeirada na Nova Orleans pós-Katrina, o e-mail não enviado que eu havia transcrito para o papel, um apelo desesperado por compreensão de uma versão mais jovem e vulnerável de mim mesma. Li de novo, as palavras borradas em lugares onde lágrimas um dia caíram. Vi a jovem que a havia escrito, aquela que ainda ansiava pela aprovação do irmão, que acreditava que, se pudesse apenas explicar seu mundo a ele, ele poderia finalmente vê-la. Senti uma onda de compaixão por ela, pela dor que ela carregara por tanto tempo. Mas eu não era mais ela. Eu não precisava da validação dele. Eu tinha a minha. Levei a carta, uma pequena lixeira de metal e um isqueiro para minha pequena varanda. O ar fresco da noite californiana me envolveu. Sob o vasto céu estrelado, acendi a ponta do papel. A chama se acendeu rapidamente, uma língua laranja brilhante lambendo a tinta. Observei as palavras se transformarem em cinzas negras, as frases cheias de dor e súplica se transformando em fumaça e se dissipando na escuridão. Eu estava libertando o fantasma. Eu estava me libertando. Com o passado finalmente para trás, senti uma vontade repentina de buscar o futuro. Peguei meu celular e fiz algo que nunca ousara fazer antes. Abri o Instagram e encontrei o perfil da minha sobrinha Tori. Pensei no escândalo, nas mensagens raivosas e defensivas que ela poderia enviar. Mas esse era o ciclo de culpa e raiva de Sterling. Eu estava escolhendo começar um novo. Fui até a janela. Minhas botas de combate, ainda cobertas com a poeira da linha de voo de Travis, estavam no chão. Peguei-as e coloquei-as no parapeito da janela. Lá fora, o céu estava em chamas com os tons roxos profundos e laranjas vibrantes de um pôr do sol na Califórnia. Tirei uma foto, as botas ásperas e gastas em primeiro plano, o céu lindo e tranquilo atrás delas. Enviei a foto para Tori como uma mensagem direta. Não mencionei o pai dela. Não mencionei a coletiva de imprensa. Apenas adicionei uma legenda curta e simples: esta é a vista do meu escritório. Amo você. Não era uma ostentação. Não era um desafio. Era um convite. Era uma tentativa silenciosa e esperançosa de quebrar o ciclo de desprezo, de mostrar à próxima geração que havia outra maneira de ser forte, outro tipo de legado pelo qual valia a pena lutar. Eu não tinha ideia se ela responderia, mas, pela primeira vez, senti uma sensação de paz. Eu havia limpado minha própria pista. Vários meses se passaram. A tempestade da coletiva de imprensa amainou, deixando para trás os destroços silenciosos da imagem pública de Sterling. Ele estava envolvido em batalhas jurídicas, e seu nome agora era um conto de advertência no mundo dos negócios. Acompanhei as notícias à distância, mas não parecia mais ser minha luta. Eu havia conquistado a única vitória que importava, a da minha própria paz. Hoje, eu estava voando novamente, mas não na cabine de um C-17. Eu estava sentada no assento 12 em um voo comercial da United Airlines de São Francisco para Hartford, Connecticut. Eu ia ver minha mãe, mas desta vez seria nos meus termos. Não havia exigências, expectativas, nenhuma necessidade desesperada de sua aprovação. Eu era apenas uma filha indo ver sua mãe. Vestida com jeans e um suéter simples, eu me sentia felizmente anônima. Eu era apenas mais um rosto na multidão, mais um passageiro encontrando seu lugar. E, pela primeira vez em anos, aquilo parecia liberdade. A pressão constante e insignificante para provar meu valor, para justificar minha existência, havia desaparecido. Quando entreguei meu cartão de embarque à comissária de bordo no portão, ela olhou para ele e depois para mim. Seu sorriso profissional se transformou em algo genuíno. Bem-vindo a bordo, Coronel Sharp, disse ela, com a voz baixa, mas clara. Obrigada pelos seus serviços. Suas palavras, tão simples e sinceras, vindas de uma completa estranha, tocaram profundamente em mim. Elas tinham mais peso, mais significado, do que todos os elogios relutantes e indiretos que eu já receberá da minha própria família.
retribuí o sorriso, um sorriso sincero e descompromissado. Obrigada, eu disse. É uma honra. Enquanto o avião subia por entre as nuvens, rompendo o sol brilhante e infinito acima da camada marinha cinzenta da área da baía, senti uma sensação de leveza que não percebia estar perdendo. O mundo lá embaixo, com suas complicações e seu barulho, parecia encolher. Lá em cima, havia apenas o vasto céu aberto. O capitão desligou o sinal de cinto de segurança e um coro de cliques ecoou pela cabine. Peguei meu celular, sem esperar nada, apenas navegando por mensagens antigas. E então ele vibrou com uma nova. Meu coração deu um pequeno pulo. Era uma notificação do Instagram, da Tori. Meu polegar pairou sobre o ícone, um momento de hesitação, um lampejo da antiga vulnerabilidade. Respirei fundo e abri a mensagem. Não era um pedido de desculpas. Não era uma explicação ou uma defesa do pai dela. Era uma foto, um print da foto que eu havia enviado a ela meses atrás, minhas botas de combate empoeiradas no parapeito da janela contra o pôr do sol. Abaixo, havia uma pergunta simples de 7 palavras. Essas botas são tão legais, tia. Para onde é o seu próximo voo? Olhei para as palavras, lendo-as repetidamente. Uma pergunta simples e genuína. Não era sobre dinheiro, poder ou status. Era sobre a minha vida, o meu mundo. Era um lampejo de curiosidade, um vislumbre de respeito. Era o começo da construção de uma ponte sobre um cânion de desprezo que eu achava intransponível. O ciclo de descaso, aquele que definirá minha vida por tanto tempo, fora quebrado por uma única pergunta esperançosa. Uma onda de emoção, cálida e avassaladora, tomou conta de mim. E, pela primeira vez em muito tempo, meus olhos se encheram de lágrimas, não de dor, mas de uma gratidão silenciosa e profunda. Olhei pela janela novamente para o mar infinito de nuvens brancas que se estendia até o horizonte. Parecia um novo começo, como uma página em branco. Um sorriso genuíno e espontâneo se abriu em meu rosto. Eu não precisava mais da aprovação de Sterling ou da defesa da minha mãe. Meu valor não estava à altura do debate. Estava forjado na cabine do meu avião, na confiança da minha tripulação, na força da minha própria espinha. Eu havia lutado a batalha mais importante da minha vida, a da minha alma, e havia vencido, não com armas ou bombas, mas com verdade e honra. O legado que meu pai me deixou não era propriedade ou ações. Era uma bússola, e ela finalmente me guiou de volta para mim mesmo. Um pensamento tranquilo se instalou em minha mente, tão claro e tranquilo quanto o céu azul do lado de fora da minha janela. Por tantos anos, deixei meu irmão contar minha história, me colocando como um personagem secundário em sua grande narrativa. Hoje, finalmente eu a pilotei. Minha jornada estava longe de terminar, mas o plano de voo agora era meu, e à minha frente, não havia nada além de céu aberto. Aqui é a Coronel Nellie Sharp, e minha história chegou ao fim. Mas eu sei que, para muitos de vocês, a sua própria história continua. Vocês podem estar enfrentando suas próprias batalhas, sua própria dinâmica familiar ou sua própria luta por respeito. Minha pergunta para vocês é: como é o seu céu aberto? Qual é o único limite que você precisa estabelecer ou a única verdade que você precisa dizer para começar a voar sua própria história? Compartilhem suas ideias nos comentários abaixo. Sua jornada importa. E se minha história ressoou com vocês, por favor, inscrevam-se no Vingança Escolhida para mais histórias de força, resiliência e conquistas que você mesmo criou. Você não está sozinho.